Mensagens que chegam pela manhã, ao vivo de manhã, entre 8 e 10 da manhã, e reprises 3 da tarde, 8 da noite, 3 da manhã, aqui na web rádio vagalume.com. Eu quero falar contigo agora um assunto que a gente quase nunca fala, mas que é importante. Eu quero falar contigo sobre milagres. Você acredita em milagres, não? O que você pensa em relação aos milagres? Eu às vezes vejo, e eu te confesso com certa... acho que a palavra mais adequada é irritação. Quando ando por aí vejo faixas vendendo milagres. Entre aqui e ganhe o seu milagre. Venha para cá, milagre garantido. Isso virou commodity, né? Nós fizemos um programa há algum tempo que falava sobre a religião e o consumo. Eu acho que o consumo hoje em dia virou a grande religião do Ocidente. Aqui no Brasil isso é praticamente inegável. Os símbolos religiosos são substituídos em significados por símbolos do consumo, né? Essa é uma das minhas críticas em relação a esse olhar consumista que nos movimenta e que morde tudo. Veja de maneira geral na vida como valores que antes se aplicavam. Antes eu estou dizendo assim, há longo tempo atrás, por exemplo, na política, ou pelo menos a coisa não era assim tão descambada. Não estou falando de agora, estou falando já de alguns anos. Nos mais velhos, nas pessoas que se relacionavam de uma forma um pouco diferente. É claro que desonestidade sempre houve, é claro que gente mal intencionada sempre houve, é claro que maldade sempre houve, mas repare que mesmo aqueles valores que antes pareciam ser mais inocentes, hoje viraram commodity, hoje viraram barganha, viraram produtos de consumo. A fé é uma delas, a espiritualidade é uma delas. Eu não estou aqui me referindo a uma ou outra religião específica. Eu estou generalizando, e obviamente que nessa generalização há exceções. Mas seja aquele doidão que vai à igreja com a Bíblia embaixo do braço, tentando converter todo mundo no ônibus, né? E que vai nas igrejas as placas, vem aqui e receba o seu milagre, até aquele espiritualmente, politicamente correto, que tem o seu jeitinho, namastê, meu monge, meu mestre, mas que não percebem que estão inseridos também num completo mercado da fé, mercado de livros, de palestras, de produtos, né? E o milagre se tornou mais um deles, e por isso mesmo, como tudo que torna produto, tudo que ganha um valor pecuniário, dinheiro, perde valor em significados, porque se eu posso comprar, aquilo deixa de ser o que é. Mas o que de fato é aquilo que nós chamamos de milagres? As interpretações são muitas, os olhares são muitos, mas eu tenho uma impressão em relação a isso e é o que eu quero compartilhar contigo. Aliás, eu escrevi sobre isso no livro Mensagens que Chegam pela Manhã. Tem um texto que fala sobre isso, que é A Tua Fé Te Salvou, Milagres. E esse texto eu escrevi depois de assistir um documentário que falava sobre isso. E eu fiquei bastante incomodado com aquele documentário, com as coisas que aconteciam. E aí eu resolvi escrever esse texto que depois foi publicado no livro e que agora eu compartilho com você. Recentemente, assisti a um documentário que falava sobre milagres. De um lado, multidões sedentas, doentes em busca de um favor divino, um olhar ainda que discreto, mas que compensasse intensas demonstrações de devoção, sacrifícios pessoais, de necessidade de cura, de favor. Havia também representantes da ciência, da intensa busca de argumentos que explicasse o que parecia sem explicação, pelo menos não daquele jeito. Caso contrário, o tal milagre seria prontamente desqualificado, mesmo que inegavelmente algo tivesse acontecido. Entre os dois grupos, havia outro, menor, mas bastante significativo: os promotores de milagres. Gente que se beneficiava da fé alheia, conduzindo-a, comercializando o que de forma alguma lhes pertence, explorando a fé em benefício próprio, ganhando dinheiro, exercendo controle. Havia defesas, refutações, argumentos e justificativas, idas e vindas na tentativa de dar crédito ou descrédito, referenciar ou contrariar o chamado milagre em uma interminável discussão entre pessoas que parecem não enxergar o simples. Apenas admitir que, em grande parte,
O que chamamos de milagre são manifestações naturais, inerentes em humanos que causam curas e doenças sem perceber, que não sentem o quanto podem modificar energias e interagir em seus corpos, a sua psique, com o ambiente, com a vida, em um nível que ainda temos enorme dificuldade de enxergar. Estamos distraídos, entorpecidos, entretidos ao extremos, para sequer admitir que o milagre é natural, gratuito, desvinculado de toda aquela panaceia que geralmente os rodeia, que não precisa da legitimação do Vaticano, da ciência, ou seja lá de quem for, porque simplesmente é. Há em cada um de nós um grau de poder, de força, de regeneração, seja em que nível for, muito maior do que os laboratórios farmacêuticos e os planos de saúde gostariam que soubéssemos. O ser humano pode criar além da poesia, da música ou da tecnologia. Afinal, tudo o que criamos é apenas um pálido reflexo de nosso intrínseco poder de criação de mundos, de realidades, de potencialidades que sequer cogitamos, de curar, de aliviar, de possibilidades infinitas. Um olhar desintoxicado, imparcial, carregado da energia do amor, pode bem mais do que imaginamos. Aliás, ninguém sabe de fato até onde nossas potencialidades vão. Nossas escolhas e prioridades nos transformaram em um mínimo fragmento do que poderíamos ser, do que realmente somos em algum lugar dentro de nós. Tua fé te salvou? Jesus dizia, sim, nossa fé, nossa consciência nos salva do ceticismo controlador que tenta conter, domesticar e arrumar explicações que mantenham as coisas sob controle. A fé nos salva da credulidade que se projeta em objetos, lugares, pessoas, rituais, o poder que é próprio, que mora em cada um de nós. Nos salva da incapacidade de enxergar e perceber o natural, o que era para ser sempre, o que nós mesmos podemos fazer, criar e curar. O milagre existe, mas não está lá. Ele vive aqui, sempre, naturalmente, sem estardalhaços, sem show da fé, sem alaridos. Não deve ser recurso para sequestros de qualquer natureza, tampouco artifício de controle e enriquecimento de ninguém. O milagre é natural, é simples, mora dentro da gente e acontece sempre que um olho que não via passa a enxergar. Um coração empedrado passa a amar, uma mente fechada se abre em consciência. Esse é o maior dos milagres, acessível, transformador, revelado pela simples percepção de quem desperta em amor e entende que o milagre somos nós.